Então, eu queria fazer uma correção aqui, remendar, a gente não tinha lido o currículo. Então, do professor Plínio, dizer brevemente que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, membro do Conselho Editorial do Correio da Cidadania. Obrigado. Pode ir voltando a palavra para a mesa. Então, boa tarde. Queria, em primeiro lugar, dizer que é uma honra e uma grande responsabilidade falar aqui para o Exército da Auditoria Cidadã, né? Para o Batalhão de São Paulo, sobretudo, né? Que é um exército estratégico, importante, e podem preparar o fuzil, porque a guerra vai esquentar. Bom, eu estou nessa mesa aqui, eu sou uma espécie de corpo estranho, porque, embora casado com uma jornalista, eu não sou jornalista, eu sou economista. E eu acho que eu estou aqui porque eu faço parte do Conselho Editorial do Correio da Cidadania, que é um jornal que foi fundado pelo meu pai para criar, na verdade não é exatamente um jornal, né? Ele é uma espécie de uma revista que abre um espaço para o debate da esquerda. Essa é que é a ideia, para que se debata os problemas da cidadania. Então, é nesta condição que eu vou fazer a minha exposição. Então, eu vou falar menos sobre o jornalismo propriamente dito, que os outros colegas vão falar e com muito mais propriedade, né? E vou falar mais sobre o que eu faço no Correio, que é discutir o conteúdo, né? O que tem que sair. Então, eu vou pegar esse tema, política econômica e meios de comunicação. O meio de comunicação, ele é um meio, né? Uma mídia, ele é um meio. Né? É um meio para falar de um fim, né? Para difundir um fim. Então, eu queria começar discutindo o problema que está posto aqui, né? De como é que se faz o debate numa sociedade controlada pelo latifúndio de uma mídia que vai dizer o que o brasileiro tem que saber, ou o que o brasileiro não tem que saber, né? Então, e com isso eu quero lembrar aqui no começo, nós temos que saber o seguinte: o que a burguesia quer que o povo brasileiro saiba? Qual é o pensamento da nossa burguesia? O jovem Marx, quando ele começou, né, o seu trajeto de crítica, ele olhava para a realidade alemã e dizia o seguinte, que a Alemanha vivia o que ele chamava de a miséria alemã. A Inglaterra na Revolução Industrial, a França na Revolução Burguesa, política, e a Alemanha encalacrada na servidão. Então ele dizia, a Alemanha vive a miséria alemã. E como que a burguesia alemã compensava a miséria alemã? Com a efervescência intelectual. Da onde saía o idealismo, né? O Kant, o Hegel, os neo-hegelianos, o próprio Marx, né? E o idealismo como prática, como praxis, né? Vamos resolver os problemas de maneira racional. Bom, para a gente entender, vamos pegar essa ideia para pensar a burguesia brasileira. O Brasil, evidentemente, vive, eu não vou dizer a miséria brasileira, porque isso seria muito, né? Vive a indigência brasileira. Para além do oba-oba que já passou, de que mais do que nunca estamos, né, com a bola toda, hoje o Brasil está caindo na real. Nós vivemos a indigência brasileira. E como é que o brasileiro, como é que a burguesia brasileira compensa a indigência brasileira? Compensa com a ignorância. Então, o que domina a nossa burguesia é o que eu vou chamar de teoria da ignorância. E a teoria da ignorância corresponde a uma praxis, que é partir para a ignorância. Vocês vão de convir que a nossa burguesia é boa para partir para a ignorância, né? Toda vez que a coisa complica, o que a burguesia diz? Vamos partir para a ignorância, e ela é craque em partir para a ignorância, né? Não tem um lema, escreveu, não leu,
Pau comeu. Que pau? É o pau do Pelourinho. É isso que a nossa burguesia tem na cabeça. Bom, então, o que quer dizer a teoria da ignorância na prática? E não é uma ignorância qualquer, é uma ignorância trabalhada. Eu sei porque eu sou da academia. O que faz a academia brasileira? Produz ignorância, mas dá trabalho. Né? Não é uma ignorância qualquer, né? É uma ignorância que dá trabalho. Né? Qual é a essência da teoria da ignorância? A negação da realidade. Né? É não enfrentar a realidade. Então, este é um primeiro assunto que o nosso tempo é breve e que eu quero tocar. Qual é a nossa realidade? Qual é a essência dos problemas brasileiros? E eu vou resumir rapidamente. O Caio Prado dizia que o que era a sociedade brasileira? Era uma sociedade em transição, da colônia de ontem para a nação de amanhã. É isso que era a ideia dele, formação do Brasil contemporâneo. Bom, e em que situação está o Brasil hoje, neste longo processo? Ele formou a nação? Não. Mas ele está formando a nação? Não. O Brasil vive um processo de reversão neocolonial, que se caracteriza pela absoluta incapacidade do Estado brasileiro em encaminhar qualquer tipo de solução construtiva para qualquer tipo de problema estrutural do Brasil. Então, esta é a realidade. Se você pegar na universidade, o que é isto? Na universidade é o colonialismo cultural. Vocês acham que os nossos estudantes, no Instituto de Economia, que é um instituto de ponta, tido como de esquerda, que não é, mas é tido como, vocês acham que ele estuda o Furtado, o Florestan Fernandes, o Caio Prado? Não, eles estudam o Manual do Blanchard, que é, até pouco tempo, o economista-chefe do FMI. Então, e eu poderia pegar isto em todos os planos. Então, o que a nossa mídia tem que fazer? Tem que esconder a reversão neocolonial. Tem que esconder a degringolada do país. Então, tudo se organiza em torno disto. Né? É fundamental manter o povo brasileiro na ignorância e esconder os problemas. Bom, como é que isto se traduz no debate da economia? Concreto. Né? Se traduz na construção de uma agenda, de um contexto do debate que nega os problemas concretos da economia brasileira. Vou dar exemplos rápidos, porque o tempo é curto. Por exemplo, a mídia apresenta os problemas brasileiros, a questão fiscal, a crise, como um problema conjuntural e passageiro. Eu lembro que eu saí para estudar, fiquei um ano fora, em 2014. Saí, o país estava no neodesenvolvimentismo. Eu falei, bom, quando vou chegar já está desenvolvido. Aí não. Aí eu cheguei e falei, não, agora é ajuste fiscal. Falei, nossa, mas estava indo tão bem, até brinco com os meus colegas. O que houve? Pedaladas. Falei, nossa mãe, mas que pedalada, né? Que pedalada monumental. Quer dizer, então foi uma pedalada, mas aí, não, fazemos um ajuste, que é passageiro, recuperamos em 2017. Falei, bom, mas então que bom, recuperamos em 2017. Esse é o debate. Quais são os problemas do Brasil? O problema do Brasil é estrutural. E a solução é de longa duração. Estrutural como? A crise brasileira é parte da crise internacional. A América Latina inteira entrou na agenda do ajuste, não é só o Brasil. E não é possível que a pedalada tenha sido tão sensacional que repercutiu pela América Latina inteira. Né? É uma mentira deslavada. Né? O problema é estrutural. E você diz, e a solução? É duradoura. Nos últimos, desde que o Brasil entrou no neoliberalismo, que começa a partir dos 80 com o programa de ajuste do Fundo Monetário Internacional, em 35 anos, o Brasil teve 12 anos onde houve um período, né, 2 períodos que acumulam 12 anos, de expansão da renda per capita e 23 anos de estagnação e de crise.
E nós agora vamos entrar num período duro, mas isto não pode ser dito. Porque qual é a ideologia de países subdesenvolvidos? O crescimento. Então tem que ficar falando que vai crescer e que não cresce, porque aí então tem a pedalada, aí depois tem uma segunda pedalada. Não é nada disso. É uma crise profunda. Segundo, a mídia diz que o problema do Brasil é de governo. O problema do Brasil não é de governo. O problema do Brasil é do Estado. Que Estado? O Estado do plano real. O problema do Brasil não é o governo de plantão, inclusive, se vocês forem pegar, ainda mais essa turma aqui que entende da coisa fiscal, os indicadores fiscais atuais são melhores do que todos os indicadores fiscais do governo anterior do Fernando Henrique. Então não quero fazer o Fla-Flu, o Corinthians e Palmeiras. O problema não é de governo, o problema é de Estado. O que precisa ser substituído, o que precisa ser derrotado, não é o governo da Dilma, é o Estado neoliberal. E é, na verdade, o plano real. Bom. Terceiro, as pessoas dizem que o ajuste é um problema técnico. Né? É um problema técnico e inevitável. Então é assim, teve a pedalada, vai ter um ajuste. Por quê? Não, tem que ter um ajuste, é inevitável. Bom, se é inevitável, vamos fazer um ajuste. E vai resolver? Vai resolver. O ajuste não é um problema técnico, não é um problema inevitável e não vai resolver. E vocês sabem disso, eu não vou falar isso para vocês sabem isso perfeitamente. A solução que está sendo dada é uma solução de classe. Se está dando a solução do grande capital e da plutocracia brasileira. E isso vocês conhecem na palma da mão. A questão fiscal não pode ser explicitada para o povo brasileiro, porque se ela for explicitada, nós teremos uma revolução mais ou menos 15 dias, talvez um pouquinho mais, dependendo dos meios de comunicação alternativos. Né? Então, a crise econômica, primeiro, não está relacionada ao problema fiscal. Está relacionada, sim, basicamente, é um conjunto, mas basicamente, à situação da economia mundial e a posição particularmente vulnerável do Brasil no rearranjo da economia mundial. E dentro da situação brasileira, o problema principal não é o fiscal, é a vulnerabilidade externa que, em breve, tenho certeza, fará parte, e já faz, mas ficará com maior importância ainda, na discussão da auditoria cidadã. Porque qual é o problema? O problema é o desequilíbrio no balanço de pagamentos, o problema é a expansão exponencial do passivo externo bruto, de riqueza de estrangeiro, que sai do país num piscar de olhos e, ao sair, cria uma crise cambial. Problemas, diga-se de passagem, previsíveis, porque são típicos de economia subdesenvolvida. Típicos. E se a gente for fazer o retrospecto recente, nós vamos ver que o que acontece na economia brasileira depende fundamentalmente do que acontece nos fluxos de capitais internacionais, o que depende, em parte, do Banco Central americano. Quando o dinheiro vem, farra de consumo, copiamos os estilos de vida do centro, valorizamos câmbio, enfim, queimamos a balança comercial, atraímos capital. Quando o dinheiro vai, amargamos longos e penosos períodos de ajuste estrutural. Então é isso. Né? Não vou falar sobre a questão fiscal, porque vocês sabem que o problema fiscal brasileiro não é porque houve gastança, não teve gastança nenhuma no sentido produtivo. Ao contrário, teve superávites fiscais, economia. Você diz, mas então como aumenta a dívida pública? Aumenta por uma lógica financeira relacionada com o rentismo interno e o rentismo externo. É esta ciranda que coloca o Brasil no meio da especulação internacional e nacional que explica
o problema fiscal brasileiro. E é isto que eu sei que é uma das frentes de batalhas na qual vocês têm feito uma contribuição muito grande. Então, com isso eu já vou encaminhando para o fechamento. Qual é, para falar a tarefa da mídia? Qual é a tarefa de todo mundo? E a mídia é uma parte dessa tarefa. Ou seja, como lutar contra a ignorância da burguesia brasileira. Essa que é a discussão. Essa que é a batalha de vocês. Essa que é a batalha da Maria Lúcia, até na Grécia. Como lutar contra a ignorância? Não pode mostrar a realidade. Nós vamos ter que mostrar a realidade. Esse era o dilema do Marx também. E qual é o caminho para mostrar a realidade? A crítica. A burguesia brasileira tem pavor de povo na rua e de crítica. Então nós temos que pôr o povo na rua e a crítica. O que quer dizer a crítica? Eles negam a realidade. A gente vai na raiz dos problemas, a gente enfrenta a realidade. Doa a quem doer. Você diz, mas e se doer no governo do PT? Azar. Doe a quem doer. Nós vamos procurar a raiz dos problemas. Nós vamos procurar a crítica. E se a gente procurar a crítica, é muito rápido. Nós vamos entender o seguinte, qual é o problema? É o capitalismo. E por que o problema aqui na periferia se manifesta de maneira tão brutal? Porque nós vivemos o capitalismo dependente. E o que é o capitalismo hoje? É a produção de barbárie. E o que é o capitalismo hoje na periferia? É a produção de barbárie ao cubo. É isso. Se isto aqui, se São Paulo não for a barbárie, então eu não sei o que é a barbárie. Se alguém falar, mas o que é a barbárie? Então pega um automóvel mais ou menos às 6h30 e tenta dar um rolezinho em Itaquera. Quando você voltar, você vai falar, é o aspecto da mobilidade urbana da barbárie. Não é? Porque a barbárie ela vai se manifestar em todos os aspectos. Então nós precisamos, primeiro, a nossa linguagem é a linguagem da crítica. E na linguagem da crítica, o importante é ir direto à realidade, do jeito que o Wagner falou. Sem pagar mico para ninguém. Porque burguesia da ignorância, que é a nossa burguesia, ela tem suas artimanhas. Vocês já ouviram falar vaca amarela, não sei o que lá na panela, quem comer, enfim, quem falar que o problema fiscal não é excesso de gasto, come tudo que tem na panela. Eles falam isso, e eles vão moldando a nossa linguagem. Nós não. Ninguém molda a nossa linguagem. A maior capacidade de comunicar é buscar a realidade e falar claramente, sem enrolar. De maneira direta, simples, mas séria. Porque o povo vai entender como vocês têm feito uma pedagogia enorme, eu sei, até por um irmão meu que é um entusiasta da auditoria, e que fala, agora eu entendo tudo, tal. Está furioso. Por ele eu vejo como vai ficar o povo brasileiro. Bom, como o tempo está terminando, eu quero concluir aqui. Qual é a nossa tarefa para esta mesa aqui? Como é que a gente faz o empoderamento popular, organização popular, consciência de classe? Qual é a linguagem? É a linguagem sempre da crítica. E qual é a ferramenta? Organizações independentes e autogestionadas. Porque somente essas vão poder... Porque somente essas vão poder, não vão ficar sem o rabo preso de verdade. E vão poder falar aquilo que tem que ser dito. E eu acho que então é esse o debate que eu queria colocar para vocês. Muito obrigado.